paz do Senhor Jesus. Vamos começar hoje uma série de 4 curas que Jesus Cristo operou. Vamos falar hoje sobre uma delas. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a cura de um endemoniado gadareno. Preste bem atenção nessa mensagem. Vá até o final e tire o maior proveito possível para a sua vida. Amém? Antes, sempre agradecendo a Deus por tudo, te convidando a se inscrever se não estás inscrito para ampliar a divulgação da mensagem de Jesus a outras pessoas. Compartilhe o vídeo, dê o seu like e poste o seu comentário. Amém? Vamos para a leitura bíblica? Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. No primeiro diz assim: E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes o podia alguém prender. O 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. O 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Vamos ao versículo 13. E Jesus logo se permitiu. E saindo, aqueles espíritos imundos entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000 e afogaram-se no mar. O 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Amém? Encerrando o 19 e o 20. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Então todos se maravilharam. Amém, glórias e louvores a Deus. Se nós voltarmos na Bíblia, os capítulos anteriores, o texto anterior vai nos dizer que Jesus estava indo em direção a Decápolis, né? Quando toma um barco para chegar até Decápolis, né? Ele passa por uma tempestade. Essa tempestade atinge o barco dele e outros que estavam com ele também. Jesus, nesse momento, ele acalma essa tempestade. Ele dá uma ordenança para que cesse o vento, para que cesse a tormenta. Por quê? Jesus tinha um objetivo claro: chegar até o outro lado, na cidade ou na região de Gadar. Quando Jesus quer chegar nas nossas vidas, e ele quer, ele vai enfrentar o que seja, passar pelo que seja. Ele vai parar o que tiver que parar para te alcançar. Agora tem uma coisa muito importante, preste muita atenção. É preciso que nós aceitamos Jesus. É preciso que nós compreendemos, é preciso que nós deixamos que ele haja nas nossas vidas. Portanto, a decisão final de aceitá-lo e receber o que ele tem para você depende de você. Veja por quê. Quando Jesus chega ao outro lado, ele desce primeiramente do barco e automaticamente o gadareno, o endemoniado desse texto, vai em direção a ele. Ou seja, ele reconhece, ele entende, ele vê, ele sabe quem é Cristo Jesus e permite ser curado por ele, permite ser alcançado por ele. A decisão de ir até ele foi tomada por ele mesmo. É importante que eu e você aceitamos a Cristo Jesus quando ele se direcionar até nós. Não importa a situação que eu esteja, que você esteja, que nós estejamos, mas que nós possamos receber Cristo, nós possamos ir até ele e prostrados diante dele, o adorarmos e esperarmos que a manifestação do seu poder alcance-nos.
Amém? Eu quero ressaltar algo muito importante. Quando Cristo Jesus se direciona à região de Gadar, essa região, nós soubemos historicamente que não era uma região judia. Ou seja, ali estava um povo que não era adorador do Deus único, o nosso Deus. Eles tinham outros costumes, eles tinham outras formas de adorar, eles cultuavam outras coisas e eles tinham outros costumes, simbolizando os mundanos, o povo mundano, o povo ímpio, aquele que hoje não crê em Jesus Cristo, aquele que hoje vive de acordo com as coisas do mundo. Gadar era uma região que não pertencia, na sua grande maioria, ao povo judeu. O povo judeu não estava ali. Então, quando Cristo Jesus vai para lá, ele tem o intuito de evangelizar. Ele já vinha fazendo isso na sua região, na Judéia, Samaria, na Galileia. Agora ele quer alcançar outros povos, outras regiões. Ele chega lá, então, nessa região até então não alcançada por ele. Vai de encontro a ele um endemoniado preso por correntes que habitava em um cemitério, simbolizando ali a morte, o fim da vida. Ele vai em direção a Cristo, prostrado está em Cristo, quando ele recebe a sua libertação, quando ele recebe a sua cura. Nesse momento, Jesus expulsa dele todo o mal, todos os espíritos imundos que estavam nele e vão em direção a uma manada de porcos. Ali eles entram, ali eles ficam naqueles porcos, a pedido deles mesmos. Só que nós precisamos entender que porcos naquela região de Gadar não era considerado imundícia. Para o judeu, sim, o animal, o porco, era imundo. Mas na região de Gadar, não. Muito pelo contrário, simbolizava dinheiro, simbolizava as ganâncias deles, simbolizava o que eles tinham de poder, era lucratibilidade. E ali tinha muitos porcos. Então, quando os porcos se lançam precipício abaixo, já dentro deles os espíritos imundos, o que está saindo dali não é somente os espíritos, mas toda a imundícia que havia ali está caindo por terra. É assim que Deus quer operar nas nossas vidas. Ele quer tirar tudo, a imundícia, as coisas ruins, as porcarias, tirar tudo e pôr por terra. E trazer vida nova, e trazer vida em abundância. Era o pior possível que foi em direção a Cristo, era o pior possível daquela região que recebeu a cura. Quem sabe eu, quem sabe você, quem sabe nós éramos assim, ou quem sabe alguém que está vendo esse vídeo está assim. Não perca a fé, não perca a esperança. Cristo vai te alcançar. Vai chegar um momento em que Jesus vai entrar na tua vida. Ele vai ultrapassar o que tiver que ultrapassar, mas ele vai chegar. Agora você precisa correr em direção a ele. Você precisa reconhecê-lo. Calma. Aqui, quando ele está curado, aqui quando os porcos se lançam, havia alguém ali que observava. Ele vai em direção à cidade, correndo para contar duas coisas. O que havia acontecido com aquele homem e também o que havia acontecido com os porcos. Ele relata os dois fatos, que realmente são dois fatos que estão em destaque na história. E todos vão correr ali para observar o que estava acontecendo. Eles chegam e veem o homem curado ao lado de Jesus Cristo, aos pés do Senhor, e também observam que os porcos já não estão mais ali. É agora um momento crucial da história, onde eles têm que tomar uma decisão, observar Jesus Cristo, seguir a Cristo Jesus, ou dar importância para as riquezas, os bens que havia sido lançado abismo abaixo. O que eles optaram?
O que eu e você vamos optar? Abandonarmos tudo no mundo, inclusive se for necessário, as nossas riquezas para termos uma vida em abundância com Cristo Jesus ou em Cristo Jesus? Ou vamos optar para ficar com as coisas do mundo, mesmo que estejamos espiritualmente cegos, enganados, mas buscando as coisas que o mundo oferece? Os porcos se foram, a riqueza se foi, a imundícia se foi, e eles observaram Jesus ou tudo isso? Diz o texto que já lemos, 19, Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Voltando um pouco no 18, entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que eu deixasse estar com ele. Voltando ainda um pouco no 17, e começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. É aí o ponto que eu quero chegar. Eles pediram a Jesus Cristo que saísse dali. Eles não conseguiram observar o que Jesus tinha feito, eles não conseguiram observar a cura que havia alcançado aquele endemoniado, eles não conseguiram se importar com nada disso, e eles desejaram e mandaram e ordenaram que Jesus dali saísse. Quantos hoje estão fazendo a mesma coisa, estão pedindo que Cristo saia, quando é apresentado o mesmo, e ele diz para nós então que nós precisamos seguir o caminho estreito, o caminho difícil, abandonar o mundo, largar os vícios, deixar de lado a prostituição, tudo que não presta. Nós mandamos às vezes Cristo embora. Saia, porque não é isto que eu quero. Eu quero a cura, eu quero milagre, porque o texto diz que eles observaram sim, mas eles não quiseram. E Cristo teve que ir embora. Aí o que lemos agora é surpreendente. Claro que o curado quis ficar com Jesus, claro que ele quis voltar, afinal de contas o mestre havia o libertado, dado vida a ele havia agora enxergado que esperançoso estava ele, e ele diz, Jesus, não, você deve ficar. Ou seja, ele precisava dele ali naquele momento para ser testemunha viva do milagre, da transformação, do poder de Cristo, do poder de Deus. Um só era preciso. Quem sabe você que está ouvindo, seja quem Cristo queira transformar, seja quem Cristo queira usar, para que você seja o primeiro a começar na sua casa a transformar os demais através do exemplo. Você que está aqui ouvindo esta pregação, preste atenção. Jesus Cristo quer transformar a sua vida. Ele quer te usar primeiramente na tua casa, primeiramente com os teus, depois a alcançar outros através da sua vida. Louvores e glórias a Deus. Preste atenção, ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera. Então o que aconteceu com todos? Todos se maravilharam. Glórias a Deus. O primeiro milagre que queremos tratar aqui, a primeira cura está conclusa. Reflita, veja as próximas, acompanhe, almeje isto na tua vida, deseje que Jesus Cristo entre na sua vida e que você possa ser, como gadareno, um testemunho vivo do milagre para os seus e depois para outros. Ganhe almas para Cristo Jesus. Aqui eu quero terminar esta primeira parte em nome de Jesus. Amém.